Com a chegada da primavera, surgem as doenças relacionadas às mudanças no clima. Nesta época, as crises alérgicas se tornam cada vez mais frequentes. O pólen das plantas torna-se um incômodo nessa estação do ano para as pessoas que sofrem de asma, rinite alérgica, conjuntivite, entre outros problemas. A saúde pode ser ainda mais afetada por causa do tempo seco e variação de temperatura, como explicou a médica Fernanda Campos. São doenças conhecidas como doenças sazonais, né? E a gente tem um aumento de casos grandes nessa época, né? Que é a época da primavera, onde você tem uma procura, né? Uma demanda de pacientes com casos de alergias, né? Dermatites alérgicas, casos de infecções virais e bacterianas, né? Propiciadas pelo clima, né? Devido ao clima, que a gente tem um período grande aí de estiagem e também da polinização, né, da primavera, e essa polinização acaba aumentando bastante aí o índice de doenças respiratórias, como rinites, bronquites, temos aí também surtos de conjuntivite, as dermatites, né, alérgicas, como eu já falei, e então a demanda aumenta bastante. A gente tem também a questão da varicela também, que é conhecida como catapora. Então, a gente precisa atentar com relação, né, aos sintomas e procurar um atendimento adequado para que tenha uma resolução da queixa do paciente. Outras doenças que estão ligadas à estação do ano são as relacionadas com o aumento da presença de fatores de risco, com maior aglomeração de crianças em idades precoces, especialmente em escolas e creches, favorecendo o aparecimento de episódios de viroses com diarreias e vômitos, esclareceu a médica. A gente tem, né, por conta do clima, como eu já havia falado, a questão do aumento, né, dos vírus e bactérias, né? Então a gente tem aí casos de diarreia, né? Casos de as viroses que provocam diarreia, vômito, algumas alterações gastrointestinais e respiratórias também. A primavera também marca a volta do período chuvoso. A professora de climatologia do IFMG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Daniela Martins, disse que este ano a probabilidade para a região leste de Minas são de volumes de chuva abaixo do esperado, podendo uma cidade receber mais ou menos chuva. Probabilidade que se mantém para os meses de novembro e dezembro. Em Caratinga, isso se confirmou no mês de outubro, com quantidade de chuva abaixo do previsto. Mesmo com dias intensos de chuva, com pancadas diárias de até 26 milímetros, o mês terminou com volume de chuva abaixo do esperado. A partir do mês de outubro, nós temos na cidade de Caratinga e também em toda a região leste de Minas, o início da primavera. E o início da primavera marca aqui também o início da estação chuvosa, que para toda essa região normalmente acontece de outubro de um ano até março do outro ano. Logo, está começando agora no mês de outubro, no mês de outubro que já passou, e vai até março do ano que vem, esse período da estação chuvosa. O que a gente vai observar para esse ano, mais especificamente aqui neste mapa, é que há uma probabilidade para a região leste de Minas e também para o município de Caratinga, de que essas chuvas para os meses de outubro, novembro e dezembro ocorram de 40% a 45% e em algumas cidades 35% abaixo da normal esperada. No município de Caratinga, essa probabilidade acabou se confirmando. Conforme a gente vai observar aqui, para o mês de outubro era esperado 80,4 milímetros de chuva, normalmente a média do que se chove neste mês, e choveu, né, neste mês em 2018 67,9 milímetros, sendo que em um dia foi registrado quase que 40-45% desse volume total. E para os meses de novembro, dezembro e até mesmo janeiro do próximo ano, que são os meses mais chuvosos do ano no município de Caratinga e também em outros municípios da região, são esperados volumes maiores. Lembrando que esses volumes podem acontecer um pouco abaixo, né, do que é esperado. O que é esse fenômeno El Niño, né? O El Niño, ele se caracteriza
por um maior aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Com esse maior aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ocorre uma alteração da circulação atmosférica aqui no Brasil, que consequentemente afeta aí, né, de modo geral, principalmente as regiões norte e sul. Na região norte, né, ocasiona muita seca. A região leste, Caratinga, né, os demais municípios da região leste, juntamente com Minas Gerais, está nessa faixa de transição entre o norte do Brasil e o sul do Brasil. Portanto, não há como prever com muita precisão até que ponto, acontecendo o El Niño, que ele vai afetar ou não aqui os nossos volumes de chuva, principalmente. Em relação à saúde, a chegada da estação chuvosa acende outro alerta: o aumento do risco de proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya, destacou a médica Fernanda Campos. Agora não é o pico, né, da doença, a gente tem o pico dessa enfermidade mais no verão, por conta das chuvas, mas a gente já começa a tentar, né, para o surgimento de novos casos, porque já inicia o período chuvoso aí, então a gente tem sim a proliferação, principalmente daqueles ovos que foram, né, depositados, e eles têm um período de incubação prolongado aí, então você consegue ter sim novos casos surgindo com o início das chuvas. Então a gente tem que atentar para os cuidados, né, para as higienes locais, ambientais, e para que a gente consiga controlar esses casos aí.